Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês o porquê que eu entendo e observo que o judeu ele tem um senso forte da sua própria crença. Porque você fala assim, desculpa aí o palavrão, mas porra, mano, como é que os judeus foram um povo perseguido ao longo de toda a história humana, desde a sua existência como nação, e ainda assim eles se mantêm como principais figuras ao longo da história. Você tem grandes figuras que são judeus, que foram judeus. Muitas pessoas que ganharam prêmios nobres, grandes estudiosos, o criador da calça jeans, né, o Levi, o cara que criou a calça jeans era judeu. Pessoas que ganharam prêmio Nobel são judeus. Grandes estudiosos, filósofos, né, são judeus, né? Spinoza, se eu não me engano, era judeu. E por aí, né, Baruch de Spinoza. Por que eles têm isso? E aí eu vou explicar para você. Qualquer judeu que você for conversar, uma pessoa que seja um judeu praticante, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, um judeu que seja praticante, ele vai ter um negócio muito legal que é isso aqui, a Bíblia. Você fala, tá, Adolfo, mas eu também tenho a Bíblia. A Igreja Adventista também tem a Bíblia. A Assembleia de Deus também tem a Bíblia. Os Testemunhos de Jeová têm a Bíblia. Os Mormons também têm a Bíblia. Certo? Só que um judeu, ele vai conhecer a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Números, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, eles vão ter isso memorizado. Não verso a verso, mas eles vão ter este conhecimento, o conhecimento de pelo menos esses livros, de maneira bem latente na memória. Latente. Eles vão conhecer, eles vão conseguir recitar porções inteiras desses textos. Eu estou falando de pessoas assim, medianas. Eu estou falando de maneira geral. Não é assim o cara chega e fala, eu sou judeu porque minha avó era judia. Não, estou falando do cara que ele é, de fato, judeu. Ele além de ser descendente, ele estuda, ele conhece a denominação, a religião que ele faz parte. E fora que todo judeu, ele vai ter um senso histórico muito forte. Devido às perseguições que ele sofreu ao longo da história, na Idade Média, Babilônia, isso tudo relatado em Daniel, Esdras, Reis. O povo judeu ele vai ter muito forte isso ao longo da Idade Média, Segunda Guerra Mundial, a perseguição nazista, a perseguição que eles sofreram por parte também dos protestantes, né, via Lutero. Se eu não me engano, Calvino também perseguiu também. Então, eles conhecem a história deles. Eles conhecem a história do povo deles. Eles têm esse senso enraizado. A perseguição que sofreram também no período protestante, né? Você tem os judeus que saíram da Europa, vieram para o Brasil, foram para os Estados Unidos e tal. Do Brasil foram expulsos para os Estados Unidos e fundaram Nova York. É tenso, meu irmão. Tenso. Então eles têm esse senso muito grande, eles têm esse senso muito forte. E isso faz com que eles tenham uma base onde eles possam se sustentar, uma base em que eles possam se firmar para poder subir. Entendeu? Eles têm uma base para poderem se assentar e subir. Entende? E isso faz com que eles cheguem mais longe. Porque, cara, é interessante. Aí você pega, por exemplo, você tem alguns judeus que aí já vou partir para alguns estudiosos, que aí os caras já conhecem Talmud, conhecem grandes autores e por aí vai. Então, isso faz com que eles tenham um forte senso estruturado de história. Eu me lembro de um sermão que eu vi de um amigo meu chamado Roger Tavares, parceiro meu. Ele é judeu, mas ele é pastor adventista, mas ele tem raízes judaicas. Ele cuida da Bet Benei em São Paulo, tem uma sinagoga adventista em São Paulo, e ele que cuida, ele que estava cuidando, o Sérgio Monteiro também cuidava, não sei, o Sérgio Monteiro acho que não está mais lá. E ele, no sermão dele,
Ele fala assim, olha, uma vez eu fui conversar com um judeu e eu comecei a citar alguns versos bíblicos e o cara começou a mostrar o contexto para mim. Mas por que que um judeu, ele consegue, um judeu estudioso ou mediano, ele consegue fazer isso? Porque ele tem um senso de interpretação dentro da Torá. Então, quando a pessoa estuda a Torá, conhece os textos, ela consegue abrir o pano de fundo, ela consegue abrir o contexto histórico. Por quê? Ela tem um conhecimento da Torá, ela tem um conhecimento da história do povo dela, né? Do povo dele, e ainda tem um conhecimento de história geral, fora esse período, né? Desde o período das perseguições na Idade Média até os tempos atuais. E isso mantém eles unificados. Isso mantém eles unificados. E isso é interessante. Isso é legal. Aí você, por exemplo, pega lá o livro de Macabeus, um livro apócrifo, que foi escrito ali no período 400 anos antes de Cristo, mais ou menos nesse período, que conta a revolução que os judeus fizeram. É interessante que o livro ele narra esse período da história. Então eles têm isso bem enraizado neles. Não o livro apócrifo, mas a história de lutas por sobrevivência. E isso faz com que eles tenham o orgulho de serem o que são. E aí eu retomo aquilo que eu disse no meu vídeo, no vídeo que eu falo sobre a identidade adventista. Agora eu estou falando sobre a identidade judaica. E aí eles têm orgulho de serem quem são. Eles sabem quem são, têm orgulho de serem quem são e sabem para onde irão. Entendeu? Compreende? Então esse senso eles têm. Eu pergunto, e você na sua igreja? Você tem esse senso de identidade? Você tem esse senso de orgulho da sua denominação, da denominação que você faz parte? Você tem? A escola bíblica, seja a Bíblia dominical ou sabatina, na sua igreja é forte? Porque todo sábado de manhã um judeu decente leva e vai ler a Bíblia nos hebraicos. Convido você, frequente uma Bet Binei, tem em Campinas, tem em São Paulo, tem em Florianópolis. Então esses 3 lugares eu garanto para você que tem. Vai lá ver o estudo dos caras. Você vai ficar de queixo caído. Você vai ficar de queixo caído. Por quê? Porque eles sabem quem são e para onde devem ir. Eu acho que essa é uma lição que nós temos que levar muito a sério. Muito a sério. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Tamo junto no campo de batalha.